O Nair já começa dizendo que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. Ele se apresenta e em seguida diz que ele não conseguiu ouvir o que ela disse. Ela fala que não quer conversar, então ele pergunta se ela tem namorado. Ele pergunta por que não e mais uma vez pergunta se ela tem namorado. Ela fala que ela não gosta de conversar com pessoas que ela não conhece. Ele fala que é por isso que ele está tentando conhecê-la para fazer uma nova amizade, mas ela diz que não precisa de um amigo. Ele pergunta se ela não precisa e ela diz que não. Ele pergunta se ela não quer ter mais um amigo, mas ela diz que não. Mas ainda assim ele tenta pedir o número dela e como ela diz que não, ele fala que respeita isso. Ele fala que não está entendendo porque ela está voltando, já que ela disse que não queria conversar. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. E mais uma vez ela pergunta e ele diz que sim e pergunta e aí? Ela fala que o carro dele é muito legal e ele diz obrigado. Ela pede para ver o interior do carro, mas ele fala que ela já está vendo. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ela já está vendo o carro. Ela pede para ele abrir a porta e ele pergunta por que ele deveria fazer isso. Ela fala que ele queria ser amigo dela, mas ele fala que queria, mas que agora ele não quer mais. Ela fala que está tentando ser amiga dele e que alguns dos amigos dela também são ricos, mas ele fala que não está interessado e deseja um ótimo dia para ela. Ela pede para ele abrir a porta e ele pergunta abrir a porta para quê? Ela pede desculpas e diz que sente muito e ele pergunta desculpas pelo quê e fala que ela não queria conversar. Ela fala que gostaria de conversar com ele dentro do carro, mas ele fala que nem sabe o nome dela. Ela pergunta se ele quer saber o nome dela e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Jade e ele pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Dallas e ele pergunta se então ela tem o costume de pedir para entrar em carros de estranhos. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa agora. Ele fala que ela voltou tentando entrar no carro dele, mas que ela nem sabe o nome dele. Ela fala que sente muito e ele diz que isso é desrespeitoso. Ele fala que ela nem perguntou o nome dele, então ela pergunta o nome dele, mas ele pede para ela não puxar a maçaneta. Ela pede para entrar, mas ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta. Ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele, ele pergunta por que ela quer entrar. Ela fala porque ela quer ver como o carro é por dentro, mas ele fala que ela já está vendo e pergunta qual a diferença se ela entrar. Ela pergunta por que ele está olhando assim para ela e ele fala que só está fazendo com ela a mesma coisa que ela fez com ele no começo. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e pergunta por quê, e ela fala que mudou por ele. Ele fala que ela nem o conhece e pergunta como assim ela mudou por ele. Ela fala que ela percebeu que eles estão no mesmo nível e ele pergunta como assim e pede para ela esperar. Ele pergunta como ela percebeu que eles estão no mesmo nível e ela fala porque ela viu o carro dele. Ele fala que então ela viu o carro dele e basicamente eles estão no mesmo nível. Ele fala que só foi por causa do carro dele e pergunta se ela também tem um carro como esse. E como ela diz que sim, ele pergunta então por que a todo momento ela pede para entrar para ver como o carro é por dentro. Ele fala que ela está mentindo agora, mas ela fala que ela não está mentindo. Ele fala que não está entendendo e pergunta por que ela está fazendo isso. E ela diz que ela está fazendo isso porque ela quer entrar para conversar com ele. Ele fala que, para ser sincero, ele não tem tempo para perder com mentirosos. Ela diz que não está mentindo e mais uma vez pede para entrar. Ele fala que não quer perder o tempo dele e ela pede para entrar para eles conversarem sobre isso. Ela fala que o vento está soprando e que o cabelo dela está ficando bagunçado. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Ela pergunta o quê e ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Ela fala que com certeza isso tem a ver com ele e ele pergunta se ela vale a pena. E em seguida diz que ele não quer perder o tempo dele. Ela pergunta se ele quer saber se ela vale a pena e em seguida fala que é claro que ela vale a pena. E em seguida ele pede para ela dar uma volta. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ela fala que ele está muito bonito, que ela gostou do tênis dele, da roupa dele e do cordão dele. Ele fala que ela disse que ela veio de Dallas e ela fala que é verdade. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 3 meses. Ele pede para ela ter cuidado com a rua e fala que o tráfego está aumentando. Ele fala que quer dizer que então ela está ali há 3 meses e pergunta o que fez ela se mudar para ali. Ela fala que ela se mudou para ali para abrir uma agência e fala que ela tem uma agência de marketing. Ele pergunta há quanto tempo ela está
com esse projeto e ela diz que há 3 meses. E quando de repente o telefone dela toca, ele pergunta se é o namorado dela, mas ela diz que não. Então ele pergunta quem é. Ela fala que é um amigo e começa a rir. Ele pergunta se não é o namorado dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela não está mentindo e ela diz que não e fala que ela não trai. Ele fala que ele espera que realmente não e ela diz que nunca traiu. Ele fala que gostou das tatuagens dela e ela agradece. Ele pergunta se ele pode ver e ela diz que não. Em seguida ele pede para ela dar mais uma volta. Ele pergunta por que ela disse não e ela fala que pensou que fosse para ver as unhas dela. Ela fala que ela não fez as unhas, ele pede para ela entrar, mas ele fala que ele não quer perder o tempo dele. E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta se eles tivessem um relacionamento e ele precisasse vender o carro. Ele pergunta se ele tivesse perdido o carro dele, o que ela faria. E como ela diz que ela ficaria em casa, ele pergunta se ele perdesse o carro, o que ela faria. E mais uma vez ela diz que ela ficaria em casa, então ele fala que ela só ficaria com ele se ele tivesse o carro. E depois que ela fala que ele poderia comprar um carro novo, ele pede para ela sair e fala que ele não curte interesseira. Ela fala que ela é interesseira e pergunta e aí? Ele fala que é bom saber que pelo menos ela sabe disso e pede pra ela sair. Ele fala que não está mais interessado e pergunta se ela entendeu e ela diz que não. Ela tenta se explicar, mas ele fala que já entendeu e diz que ele não tem tempo pra isso. O Landan começa o vídeo dizendo que essa garota não faz bem o tipo dele, mas vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela está e ela diz que está bem. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Lexi. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que ela é da Flórida. Ele fala que ele nunca esteve lá, mas que parece legal e ela fala que é muito legal. Ele pergunta se ela está gostando de Houston e ela diz que está gostando muito. Mas assim, de repente, ela pede desculpas e fala que ele não faz o tipo dela e diz que ela prefere os magrinhos. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ela nem sabe o que ele ia dizer e se ele está interessado nela. E como mais uma vez ela pede desculpas e fala que ele não faz o tipo dela, então ele deseja um ótimo dia para ela. Mas quando ele destrava as portas do carro, imediatamente ela pede para ele esperar. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que o carro é dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela pergunta se ela pode compensá-lo pelo início ruim, mas ele pede para ela não tocar nele. Ela pergunta se ele não pode e ele diz que não. E mais uma vez ela diz que pode compensá-lo por isso e pergunta se ele quer, mas ele fala que ele mal a conhece. Ela fala que eles podem se divertir, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que eles podem passar bons momentos juntos, mas ele fala que ela ainda não respondeu a pergunta porque ela disse que ele não faz o tipo dela. E mais uma vez ela tenta mudar de assunto, mas ele pergunta se ela não disse que ele não faz o tipo dela. E depois que ela admite, ele pergunta por que ela está ali. E ela diz porque gostou do carro dele. Ele fala que tem muitos Corvettes em Houston e pergunta o que fez ela voltar se ele não faz o tipo dela. Ela fala que vai compensá-lo por tudo isso e pede para ele deixar. Mas ele diz que não e mais uma vez pede para ela não tocar nele. Ele fala que está pedindo respeitosamente, ela pergunta se pelo menos ela pode ver o carro por dentro. Ele fala que ela pode ver e ela pergunta se ele vai abrir a porta. Ele fala que ela pode ficar à vontade para olhar e ela pergunta se ela pode sentar, mas ele diz que não. Ele fala que não quer que ela entre e fala que ela disse que ela só queria olhar. Ela pergunta se ela não pode sentar e ele fala que não e diz que ela pode olhar. Ela diz que não deveria ter falado assim com ele no começo e fala que ela sente muito. Ele fala que a escolha foi dela e ela diz que ele parece ser um cara legal e que ela está tentando fazer as pazes com ele. Ele fala que não pareceu que ele era um cara tão legal no começo, já que ela disse que ela prefere os magros. Ele fala que se o tipo dela é magro, tudo bem, e fala que essa é a preferência dela. Ela fala que realmente se interessou por ele e ele pergunta o que mudou assim de repente
repente para ter feito ela mudar de ideia. Ela fala porque ele é um cara legal, ele fala que ele também era um cara legal no começo, e fala que ele não está interessado em pessoas como ela. Ela fala que ela pode animá-lo e ele pergunta como, e ela fala que ele vai ver. Ele fala que ele não está entendendo e ela diz que ela sabe que ele gosta do que ele está vendo. Ele fala que ela parece ser legal e tudo, mas que ela não faz o tipo dele. E depois que ela diz uau, ele fala que isso é um fato. E fala que definitivamente ela não faz o tipo dele. Ela fala que pode fazer ele mudar de ideia e ele pergunta do que ela está falando e diz que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ele não vai perder o tempo dele, ele fala que ele já disse o que ele pensa e mais uma vez ela diz que ele não vai perder o tempo dele. Ele fala que se como ela disse que ele não faz o tipo dela, é só ela ir embora. Ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele e entra no carro. Ela pede mais uma chance e ele fala que vai dar 5 segundos para ela, senão ele vai embora. Ela pergunta o que ele estava dizendo, ele fala que estava dizendo que ela não faz o tipo dele. Ele fala que ela disse que ela ia entrar para ver o carro e fala que ela pode ver. Ela pergunta se ele não quer se divertir e ele fala que não. Ela fala que pensou que ele gostasse de se divertir. Ele fala que ele gosta de se divertir, mas com alguém que faça o tipo dele. E em seguida ele pede para ela sair e ela diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala que foi um prazer para ele também.